seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, me permita mais uma vez, desta feita eu não vou reler o texto, aliás, eu vou reler o texto, estou lendo agora eu li numa versão nova, a NVI, né, nova versão internacional. Desta feita eu quero ler numa versão Nova Almeida atualizada. Nós estamos falando nos cultos da família, na série Gênesis. Se você quiser retomar, irmãos, essas mensagens, elas estão todas no nosso canal no YouTube, né? Uma série de mensagens, a gente sempre separa, coloca lá em ordem, tem uma playlist lá com essas informações. Visite as nossas redes sociais, você fica por dentro de tudo isso. A gente tem pregado em séries aqui, tem uma série Jonas, tem série Igreja Raiz, tem uma série de mensagens finalmente vivos, que eu ainda preciso de mais uma oportunidade para encerrar essa série, né? Agora, desta feita, eu estou pregando Gênesis, eu acho que eu estou pregando Gênesis aqui nessa igreja já tem mais de 2 anos, né? Um dia eu termino, né? Vai dar certo. Se não terminar na glória, a gente conclui esse sermão. Mas desta feita eu quero convocá-los a analisar comigo o capítulo 28 de Gênesis e extrairmos lições para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, eu quero ler o capítulo 28, a partir do verso 10, que diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que você está agora, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como uma coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que empreendo, e me der pão a comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Eu tenho provocado os irmãos desta igreja, nas reflexões que nós temos feito ao longo dessa série, falando sobre 2 amores. O meu argumento inicial, quando preguei lá no início de Gênesis, baseava-se inclusive num livro muito conhecido, Cidade de Deus, do Santo Agostinho, bispo de Hipona, que ele olha para 2 cidades, são 2 amores, são 2 tipos de pessoas, umas que abandonam a si mesmo, negam-se a si mesmo em devoção a Deus, e outras que negam a Deus em devoção a si mesmo. Ele chama isso de a semente de Deus e a semente da serpente. E você vai percorrer pelos capítulos iniciais de Gênesis, vendo claramente a semente da serpente, que vive de modo independente de Deus, que rejeita Deus. Essa semente vem por meio de Caim, vem por meio da desobediência, e essa semente é uma semente forte, ela prospera, ela avança. É dessa semente que nascem os músicos, é dessa semente que nascem os agricultores, os homens habilidosos com metal, mas era uma semente desobediente. E pelo contrário, quando você olha a narrativa de Gênesis, você diz: meu Deus, a semente da mulher, a semente que é a semente de Deus, é uma semente frágil, é uma semente dependente, é uma semente que habita em tendas, é uma semente que não vai prosperar. Você fica ali numa tensão, diz: não vai dar certo, não vai funcionar. Mas de modo soberano, de modo gracioso, Deus se apodera dessa semente e deixa claro: sou eu que cuido dela, sou eu que a faço prosperar, sou eu que mantenho em pé, mesmo nas suas fragilidades. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós também não podemos perder de vista a intenção de Moisés ao escrever esse texto. Esse texto ele é escrito para aqueles israelitas, aqueles hebreus que estavam agora prestes a entrar na terra prometida, na cidade que Deus havia preparado para eles, a cidade definitiva para eles, aquilo que eles passaram 40 anos almejando, desejando, sonhando, recebendo de Deus profecias, dizendo: olha, a terra é de vocês, essa terra mana leite e mel. E agora Moisés explica toda aquela origem para aquele povo,
para que aquele povo tenha consciência de que ao entrar na terra, de quem são filhos, como Deus os cuidou deles e como Deus os prosperou ao ponto de dar aquela terra a eles. São coisas que a gente não pode esquecer, irmãos. De onde Deus nos tirou, como Deus nos guardou. Antes mesmo de receber bênçãos de Deus, nós precisamos ter consciência daquilo que Deus está dando e como Deus tem cuidado de nós. Dito isto, meus irmãos, aqui nós temos Moisés, não apenas narrando a biografia do patriarca Jacó, mas mostrando como Deus cumpre a sua aliança, apesar do pecado humano. Se você esteve conosco nos últimos cursos, você entendeu que Jacó não é este exemplo de integridade, não é este homem íntegro, pelo contrário, um enganador, mentiroso. Ele está agora indo para Harã, não a convite do seu tio. Ele não está indo para Harã porque tem negócios para resolver lá. Ele não está indo para Harã porque a casa dele, que ele está ali, em Israel, ali na terra dos seus pais, está uma beleza. Pelo contrário, ele está saindo fugido. Ele está indo porque seu irmão foi enganado por ele e está o ameaçando de morte. Depois dele ter enganado o próprio irmão, enganado o pai, agora está colhendo as consequências do seu pecado. Então Gênesis mostra para nós, irmãos, este laboratório da providência divina, mesmo com pessoas pecadoras, frágeis e falhas. Aqui nós temos quem? O fugitivo e enganador Jacó. Mas nós temos também a atraente Raquel, uma pastora de ovelhas. Nós temos um sogro, que agora Jacó vai entrar para esta família, que era um homem enganador, manipulador, do mesmo modo que Jacó pagou na mesma moeda o que ele fez com o irmão e com o pai. Nós temos também Lia, que se envolve por meio de um casamento confuso. Não só isso, nós temos rivalidade, ciúmes, competições, sofrimento das irmãs. E você pode dizer assim, mas como é que Deus está no meio de uma situação tão caótica como essa? Mas mesmo assim, irmãos, nas entrelinhas da história, Deus está cuidando, o Senhor está preservando a sua semente, está cuidando do seu povo. É assim que Ele faz conosco. Nós não somos melhores exemplos, nós não somos melhores do que este povo, pelo contrário, também há nos nossos lábios muitas vezes engano, há nos nossos lábios muitas vezes ira, há no nosso coração muitas vezes ciúme e inveja, mas mesmo assim, de um modo soberano e gracioso, que só Deus, Ele vai trabalhando, nos aperfeiçoando, arrancando de nós aquilo que não pertence a Ele e dando a nós mais da sua graça, do seu poder e da sua unção. Deus age no mundo por meio de pessoas imperfeitas, assim como eu e você, porque para que no final das contas, o mérito nenhum será nosso, sempre, todo o mérito será dele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero caminhar, irmãos, por alguns pontos: a fuga, o encontro, os desencontros e uma família muito confusa e complicada. A título de informação, na fuga, no verso 2 do capítulo 28, nós temos a seguinte declaração: levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Veja só, por que a gente precisa entender esse contexto? O contexto que nós estamos inseridos é que a família de Abraão residia em Padã Arã. E esses descendentes de Abraão, eles são descendentes dos semitas, que eram exatamente os filhos de Noé, descendentes de Sem. Então, eram pessoas que ainda tinham um temor de Deus, umas pessoas que conheciam o Deus verdadeiro. E agora, tanto Abraão, quando fez isso para Isaac, agora Isaac recomendando a Jacó, dizendo assim, olha, não case com o povo de Canaã, porque o povo de Canaã era um povo estranho à fé deles. Era um povo que vivia com adorações a deuses estranhos ao povo de Israel. Então ele diz, olha, você não vai casar com mulheres dessa região, pelo contrário, você vai voltar na casa dos meus pais, dos irmãos de sua mãe, e vai trazer de lá uma esposa para si. Mas Isaac faz essa recomendação a Jacó, para que Jacó não repita o erro do seu irmão Esaú, porque na pressa de Esaú casou com duas mulheres cananeias, e nós vamos ver mais adiante, que elas trouxeram a amargura para Isaac e para Rebeca. Só que quando Esaú sabe desta informação, que o pai dele tinha interesse que ele casasse com uma mulher lá da família, ele corre para Ismael e casa com uma das filhas de Ismael, e aumenta os problemas. Porque Esaú é o típico precipitado, ele age sem pensar, ele vende a primogenitura, ele chega atrasado para a bênção, ele não dá valor às coisas espirituais.
Jacó, com todos os seus pecados e defeitos, ele entendia os princípios espirituais, inclusive da obediência aos pais. Motivado, obviamente, por uma fuga também, por uma perseguição do irmão, mas ele não apresenta objeção e se desloca. Nós não estamos falando de um deslocamento simples, irmãos. Nós estamos falando de mais de 800 quilômetros de distância. Hoje, 800 quilômetros você faz rapidinho de carro, né? Rapidinho não, entre aspas, você gasta aí quase umas 10 horas de viagem, brincando. Mas naquela época ele ia a pé, sem provisão nenhuma. Então agora ele está fugindo da culpa dos seus irmãos, mas foi enviado com um propósito para aquele lugar. Mas ele vai pegar e vai passar pelas consequências do seu próprio pecado. Veja o verso 10 que eu já li. Ele partiu e seguiu Parã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras, fez dela o seu travesseiro, deitou ali para dormir. E sonhou que ele estava na porta, estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos subiam e desciam por ela. O texto diz que Jacó chegou a certo lugar. Só mais na frente nós somos informados que se tratava de uma cidade chamada Luz, e depois ele batizou essa cidade de Betel, mas logo nesse início de texto nós não estamos informados. Mas há uma preocupação aqui porque, embora fosse uma cidade, o texto nos leva à informação de que aparentemente Jacó não adentrou a cidade, ele ficou ali ao entorno da cidade. Talvez por medo, por temor, né? Os cananeus eram muito violentos, eram um povo muito bruto. Então ele acabou escolhendo não se hospedar em nenhum lugar ali, mas apenas reclinar a cabeça sobre uma pedra e dormir. Obviamente que é um ambiente extremamente inóspito, né? Ele estava ali jogado, sozinho, penso eu, ao relento, usando uma pedra como travesseiro. Mas isso não o impediu de dormir. Já dá para imaginar um sono desagradável. Mas ainda além de dormir, ele também sonhou. Então, embora seja uma pedra com travesseiro, né, ele estava tranquilo, estava fugindo dos seus irmãos, estava desconfiado, sem segurança, mas ainda assim ele era bom de sono, porque deitou sobre uma pedra e dormiu, e não só dormiu, como sonhou. É o sono daquele sono mesmo assim, daquele povo que encostou num lugar e dormiu, né? Eu praticamente passaria a noite aqui acordado, temendo, mas ele sonhou. E sonhou algo interessante, porque aparentemente é o primeiro contato de Deus com este homem. E às vezes quando a gente ouve a palavra escada, a gente pensa, obviamente, naquelas escadas comuns, né? Ali, partes paralelas, madeiras, ferro paralelos ali, e ali degraus para você subir e avançar a escada. Mas a ideia aqui do texto é uma espécie de zigurate, é uma estrutura que muitos dos antigos e crenças daquela época era parecendo com uma torre de Babel. A ideia de torre de Babel era uma escada, uma torre que tocava os céus e permitiria o contato entre céus e terra, de modo que era uma porta para os céus. Então a impressão que a gente tem é que ele viu algo dessa natureza, e prova disso é que os anjos subiam e desciam em sua visão, e agora ele tem uma apresentação de Deus, dizendo: olha, Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E agora não só há uma revelação de Deus, Deus se apresentando para aquele homem, mas como também as promessas são reafirmadas. Que promessas são essas? Possessão da terra, multiplicação da semente, bênção para as famílias da terra e proteção e um retorno tranquilo. Agora observe algo importante aqui. O que a gente consegue extrair desse texto? Veja só. Deus não aparece a Jacó porque ele decidiu fazer uma vigília. Ele não foi ao monte buscar a Deus. Ele deitou e dormiu. Deus o encontrou ali. Deus encontrou um homem que ainda não estava regenerado, pecador. Jacó, ao chegar em Betel, 80 quilômetros da casa dos seus pais, era o mesmo Jacó, enganador. Tinha talvez um vislumbre espiritual? Tinha. Mas era o mesmo homem, ele não estava buscando a Deus, mas Deus o encontrou. Deus nos encontra, irmãos. Deus vai e busca, com muitos sinais, nos atrair à sua presença. Deus já era Deus, e Deus não depende dos nossos atos para continuar sendo Deus. Prova disso é o que diz Romanos 5 e 8. Mesmo nós, ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Deus envia seu Filho para morrer por cada um de nós, para nos alcançar. Ele nos encontra nas nossas falhas. Obviamente que isso não é justificativo para nós vivermos uma vida de falhas.
Agora Jacó percebe a presença de Deus e diz: olha, que lugar terrível, que lugar temível, Deus estava aqui e eu não percebia. Oh, irmãos, como nós precisamos estar atentos a esta percepção espiritual. Nós precisamos entender a realidade espiritual em tempos tão confusos como o nosso, em que muitos dizem perceber a realidade espiritual de Deus falou comigo, Deus fez isso, Deus estava presente, enquanto que outros ignoram completamente a realidade espiritual. Hoje, em tempos, irmãos, de uma espiritualidade performática, que o que vale mais é o que eu sentia, o que eu vi, ou coisas do gênero, muitos, irmãos, têm tido uma experiência com Deus que não é o Deus da Escritura. E nós somos desafiados a entender quem é esse Deus, o Deus que a Bíblia revela para mim e para você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que fala aos nossos corações. O Deus que transforma as nossas vidas. Um Deus que nos leva a perceber quão temível este lugar. Porque na presença de Deus, irmãos, os nossos medos devem ruir. Os nossos temores devem cair por terra. E nós precisamos nos santificar diante da presença desse Deus. Eu particularmente desconfio muito de alguém que ouve, de alguém que diz que fala com Deus e mantém uma mesma vida, como se não conhecesse o Deus da Escritura. Nós somos desafiados, irmãos, uma vez, a sermos tocados por Deus, a sermos agora agraciados com a sua presença, a vivermos uma vida para a glória do seu nome. Eu ouvi recentemente uma frase que diz: a igreja brasileira, ela sente muito, até ouve muito, mas faz muito pouco, parece que vive para si mesmo. Eu ouvi, eu senti, mas é um sentir e um ouvir às vezes inerte, que não produz transformação de vida, que não transforma, que não põe sede no coração, que não faz o coração arder pela presença de Deus. E aí a gente precisa, irmãos, entender isso, que fenômenos espirituais são importantíssimos, como esse que Jacó vivenciou, ver anjos descendo e subindo. Mas sabe qual é a realidade da vida da fé? É que Deus pode falar conosco nesses modos extraordinários, e eu creio nisso, e eu já vivenciei isso. Mas talvez boa parte da vida da fé, irmãos, é de silêncio. É um Deus calado. E aí o que a gente faz? A gente crê. Porque assim foi com Abraão. Abraão, Deus falou com ele, e só 50 anos depois voltou a falar. E pastor, o que foi que ele fez nesse meio termo? Ele creu. Ele continuou vivendo pela palavra de Deus. Ele continuou seguindo na direção que Deus tinha dado para ele. Então, embora os fenômenos estejam ausentes, isso não é motivo para nós perdermos a direção que Deus tem dado por meio da sua palavra. E que bom que a sua palavra está presente, e que bom que os fenômenos também estejam presentes. Mas eles não são definidores da nossa caminhada e trajetória de fé. Se Deus calar, o que eu faço? Eu tenho a palavra dele como direção, eu marcho, eu caminho, eu triunfo, eu busco a presença dele, para que ele continue me dando direção e encorajamento para eu viver uma vida da fé. Eu me lanço na sua presença, eu confio, irmãos. E às vezes confio sem ter condições de confiar, e é a hora que a gente ora e diz assim: Deus, me ajuda a confiar. Deus, me ajuda a crer nas tuas promessas. Me ajuda a crer que o que o Senhor diz vai acontecer. Me ajuda, Jesus. E esse Deus que transforma, que vive nas nossas vidas, Ele é poderoso para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Jacó, depois dessa experiência espiritual com Deus, ele faz um voto. Ele assume um compromisso. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte para casa, de tudo lhe darei o dízimo. Esse se aqui, irmãos, não é uma dúvida ou uma incredulidade. Eu tive até que pesquisar os efeitos da partícula si no português. É difícil esse negócio de pregar, viu? Mas aqui ele está se apresentando, irmãos, interpretando uma condição factual. Ele diz assim: já que Deus está comigo, já que eu percebo a presença de Deus na minha vida, na minha história, já que Deus se revelou como este Deus dos meus pais,
Já que esse Deus me fez promessas de me dar a terra, de me prosperar, de que da minha família, da minha descendência, muitos serão abençoados, eu assumo um compromisso de volta. Irmãos, nós precisamos nos comprometer com este Deus que tem transformado a nossa vida. Deus não está no si na tua vida, já que Deus tem feito tantas coisas na tua vida. Já que Deus te comprou, que te salvou, já que Deus te sustentou, já que Deus tem te dado saúde, já que Deus tem cuidado de ti, qual é a nossa resposta para isso? Já que eu fui salvo, eu vou viver uma vida como um salvo, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a perspectiva dele, era uma expressão de gratidão, e aqui a gente vê também o compromisso que ele assume de colaboração com o reino de Deus, uma expressão de gratidão, dízimo antes da lei, e eu já expliquei isso aqui para os irmãos, uma voluntariedade que surge do seu coração, louvado seja o nome do Senhor. E aí, para os primeiros leitores ali de Israel, irmãos, a mensagem era clara. A relação com Deus não depende de um lugar sagrado, ela depende de um Deus que vem até nós. Eu sei que não é incomum o pensamento do tipo, eu preciso arrumar a minha vida. Mas eu preciso primeiro me aproximar de Deus. Eu estou muito assim bagunçado a minha vida, deixa eu ajeitar um pouquinho mais aí, então eu vou para Deus. E a mensagem dita aqui, Deus encontra Jacó, irmãos, não no templo, não no altar, não em santidade, mas em fuga, na culpa e no medo. Deus encontra Jacó amedrontado, fugindo e cheio de pecado. Deus não começou a amar a sua vida e a minha vida no dia que nós nos convertemos, no dia que nós melhoramos. Ele começou a amar a minha vida e a tua vida quando nós estávamos ainda quebrados, aos cacos, partidos, sem esperança. Nós já éramos alvos do amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele já te amava, ele já te conhecia. Sabe o que é interessante? É que Jesus Cristo é o cumprimento dessa visão de Jacó, sendo a escada ele que permite que nós tenhamos um encontro com Deus em qualquer lugar, de acordo com João 1,51. Jesus é a escada que nos aproxima, é a escada que nos conecta com Deus Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos apenas viver uma vida da fé infrutífera ou distante da presença de Deus, mas nós precisamos nos rasgar de todo o coração e receber a visitação deste Deus que nos ama e nos acolhe e fazer parte deste povo da aliança de Deus. Essa era a fuga de Jacó, mas ele tem um encontro. Isso aí a gente já salta lá para o capítulo 29. Jacó, no capítulo 29, Gênesis 29, 4, Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? E eles responderam: nós somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó pergunta ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. O texto bíblico parece que passa a impressão de um erro, porque eles perguntam sobre Labão, que era filho de Naor, mas na realidade Labão era filho de Betuel, e Betuel filho de Naor. Mas assim, o texto ali é mais ou menos assim: você conhece o filho de João, ou seja, aquela pessoa muito importante na sociedade ali, que era uma referência, e tudo indica que Naor fosse essa figura muito importante naquela vizinhança ali, de modo que ele faz essa referência, e na realidade ele era neto, né? Então ele estava procurando ali Labão, neto de Naor, então tio de Jacó. E agora nós temos aqui algo interessante da parte de Deus. Ele chega ali, caminha 800 quilômetros aproximadamente, chega num local, ele também que era pastor, faz algumas perguntas ali àqueles pastores que estavam ali às margens de um poço, que tinha uma pedra que cobria aquele poço, portanto um indicativo de dificuldades. Então todos os rebanhos eram recolhidos para aquele lugar, e naquele lugar eles davam água aos rebanhos, e então a vida seguia apacentando os rebanhos. Jacó faz algumas inquirições ali, perguntam, e por providência divina, ele descobre que está no lugar certo. Ele descobre que está na terra de Harã, que era o objetivo da sua viagem. E por coincidência, ou melhor, por jesuicidência, como diria a irmã Joselma, Raquel vem chegando. Ele diz: olha aí, Raquel, filha dele. Ele agora toma aquela menina, abraça, beija, chora, porque 800 quilômetros, eu acho que um alívio para o coração. Diz: olha, eu estou no seio familiar, eu cheguei em casa, agora minha vida pode ser diferente. Então aquele homem chora, se lança, e o que também se encanta, né? Se encontra com Raquel e se encanta. E ele também, fique claro, um dos objetivos dele era também
contrair um matrimônio naquela jornada. Então ele já se encanta ali por Raquel e se identifica como filho de Rebeca, vai até Labão, Labão o abraça, e aí, irmãos, é impossível não notar a providência de Deus. Deus providenciando uma sincronização perfeita dos eventos. E também é impossível não lembrar que há 60 anos passados, Eliezer, agora servo de Abraão, também chegava nessa mesma região, e naquele mesmo poço ora, e pede: Deus, me apresenta uma pessoa, e em poucos instantes ele também vê Rebeca. Olha a providência de Deus cuidando de tudo, porque, irmão, por mais que às vezes nós não percebamos, mas existe a mão invisível de Deus cuidando da nossa história, acertando o cronômetro, nos permitindo chegar nos ambientes adequados, nos livrando de maus, nos privando de algumas coisas no sentido de nos abençoar e nos guardar. Deixa eu te dizer, nem toda tragédia na tua vida, irmãos, nem toda luta, nem toda dificuldade pela qual você passou, foi apenas para te destruir, ou porque não tem um Deus zelando por você, mas foi porque Deus cuida de você, e às vezes os nãos de Deus, assim como um pai e uma mãe amoroso, diz mais não do que sim para os filhos, ou não é assim? Se você fizer uma conta, talvez a gente diga mais não do que sim, porque a gente entende o tempo, a gente entende as consequências. Deus, de um modo muito amoroso, também nos dá muitos nãos, nos livra, nos priva, às vezes nos aperta, porque Ele nos conhece, e sabe do nosso coração, e sabe o que é melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Me permita fazer algumas aplicações aqui. Aqui é a importância de buscar um casamento dentro da família, né? Jacó cumpre esse pré-requisito, ele vai aos semitas, porque tinham a mesma fé, criam no mesmo Deus. Irmão, você não imagina uma confusão que é casar alguém com alguém fora da fé. É complicado, então se poupe disso, né? Busque dentro da fé, aguarde em Deus, confie nesse Deus. Mas também nós podemos perceber a fidelidade de Deus. Deus cumpriu sua promessa de guiar Jacó, mesmo sem nenhum registro de que Jacó tenha orado em algum momento. Nós não vemos aqui Jacó chegando no poço e orando, pedindo direção de Deus. Mas mesmo assim, Deus tem cuidado, porque a bênção é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Quantas vezes você não orou e Deus te livrou? Porque Deus ama a tua vida, Deus preserva a tua vida. Quantas vezes a gente não esqueceu de orar? Porque a gente lembra muito, irmão, de orar quando a coisa está ruim. Quando está tudo bem na nossa vida, a oração fica difícil, vir à casa de Deus fica difícil. Aí às vezes a gente não entende porque que Deus nos permite passar por algumas lutas. Porque a luta, a provação, irmãos, ela nos aperfeiçoa. Tiago, olha lá, Tiago 1, 2, 3 e 4. Ele vai falar exatamente sobre a luta, a provação nos leva à maturidade da fé e nos leva à estatura de pessoas maduras que conhecem o Deus que serve. Então, muitas vezes a provação nos ajuda a caminhar por isso e experimentar da misericórdia e da graça de Deus. Veja só, confiança também no controle divino. Ele prometeu estar conosco, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas mesmo quando nós estamos, irmãos, na direção de Deus, Deus ainda às vezes permite os desencontros, é o que acontece aqui. Verso 15 do capítulo 29, depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só porque eu sou teu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, isso é muito importante, a mais velha, Lia, e a mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outra ao homem. Não sei se ele estava muito contente com o genro que estava chegando, não, mas né, já que ela quer casar, é melhor dar a você do que a outro homem. Labão respondeu: assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram poucos dias, por muito que a amava. Amor é coisa maravilhosa, né? 7 anos passaram voando para ele. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para eu me casar com ela. Labão já dava sinais aqui de que era um enganador. Me parece que venceu aqui o prazo, ele nem falava em casamento. Ele disse: opa, né, tenho que casar, já cumpriu os 7 anos, já passou os 7 anos. Então, cadê a minha esposa? Então, Jacó trabalhou ali durante alguns meses. Labão viu que ele era um bom pastor, era um homem que sabia, entendia sobre a criação ali do seu gado, no caso ovelhas, ou gado bovino também. A Bíblia não deixa claro, mas tudo indica que era mais ovelhas. E estabeleceu um salário, ele não quis esse salário.
Ele disse, eu vou trabalhar, porque era natural, embora Jacó tivesse muitas posses, como herança de Abraão, herança de Jacó, essas posses ficaram lá com Esaú, estava com Isaac ainda, ele não tinha recebido essa herança. E era comum nessa época um dote. Então ele precisava dar um dote ao pai da noiva, para então contrair casamento. A forma que ele encontrou eu trabalho, tenho saúde, então vai ser o fruto do meu trabalho. 7 anos eu vou trabalhar por esta mulher. Houve um acordo entre eles, e a coisa aconteceu, firmaram um contrato, muito provavelmente verbal apenas, né, que era o título de confiança na época. Raquel era descrita aqui como uma mulher formosa, bonita, atraente. Lia era tida como uma mulher de olhos mais simples. E é interessante você saber a cultura do Antigo Oriente, irmãos, porque, basicamente, o que você via de uma mulher do Antigo Oriente? Os olhos. Era um lugar muito quente, né, um lugar quente, mas, basicamente, a mulher estaria coberta, cobrindo também a região da face, e os olhos era a porta de entrada, não tinha um sorriso, né? Eram os olhos mesmos. E aí a descrição me parece que esses olhares de Lia eram um olhar mais meigo, não tão atraente, não, digamos que Raquel que tinha fogos nos olhos, era uma mulher atraente, formosa, e ele se encantou por ela e a amou, de modo que o trabalho pareceu muito fácil de fazer, em poucos dias, mesmo se passando 7 anos. Agora, irmãos, o que acontece? No final do prazo, é dado um banquete, uma semana. A cultura do Antigo Oriente era uma festa de casamento que durava ali uma semana. Se um dia já é caro, imagine você passar uma semana festejando, com o povo ali bebendo e ali se divertindo naquela festa típica do Antigo Oriente. O fato é que, durante a lua de mel, aproveitando-se, escute, da escuridão, do uso do véu nupcial por parte da noiva, e possivelmente Jacó alegre, eu vou receber minha esposa, bebeu bastante vinho, estava bem animado ali, embriagado, Labão entregou Lia em vez de Raquel. Jacó, obviamente, não percebeu, né, teve ali a sua intimidade com a sua esposa, muito alegre, muito feliz, mas ao amanhecer, o vinho já tinha passado, e ele percebe que, não, rapaz, me entregaram a mulher errada. E aí é interessante a gente perceber que ele vai, eufórico, questionar o moço. E agora, o argumento de Labão é um costume local. É por isso que o texto enfatiza quem era mais velho e quem era mais nova. Ele diz, olha, aqui nós não damos a mais nova antes da mais velha. E aí ele faz um acordo, e diz, olha, tu vai trabalhar mais 7 anos, cumpre aí a tua semana de núpcia com tua esposa e eu te dou a outra. Para Labão era um grande negócio, me parece que Jacó era um trabalhador muito bom, porque ele amarrou ele com mais 7 anos de trabalho. E o fato é, a gente não pode perceber a ironia divina aqui, irmãos. A justiça poética de Deus neste evento. Porque Jacó havia enganado seu pai Isaac, aproveitando da cegueira dele, sim ou não? Para roubar a primogenitura de Esaú. Foi agora enganado por seu tio, aproveitando também da escuridão da noite, para garantir o direito da primogenitura de Lia. Tem uma justiça poética de Deus lembrando a Jacó que diz, olha, o pecado eu perdoo, mas as consequências você vai ter que lidar com elas. Então há uma justiça poética que, apesar de amar mais a Raquel, foi Lia. E aí é uma outra coisa interessante no cuidado de Deus. Porque você poderia dizer assim, rapaz, que coisa triste, né? Ele não amava e ele desprezava. O texto bíblico diz que ela era desprezada. Mas foi dela que Deus se apoderou, da esposa trocada, não desejada, que nasceu Judá, o ancestral do rei Davi e, consequentemente, também de Jesus Cristo. É dela que nasce também Levi, um dos responsáveis ali da tribo de adoração a Deus. É os responsáveis pelo louvor e adoração a Deus. Então, mesmo das circunstâncias equivocadas, talvez planos que muitas vezes poderiam parecer frustrados, Deus consegue tirar a bênção, Deus consegue tratar, Deus consegue abençoar. E eu consigo extrair algumas lições aqui importantes. A consequência do pecado, mesmo sendo um homem de Deus, Jacó colheu o que plantou. O padrão de casamento, irmãos, também a gente precisa entender. Nunca foi desejo de Deus a poligamia. E veja que a poligamia, nós vamos ver daqui a alguns minutinhos, trouxe muitos problemas. De modo que no Novo Testamento o padrão é a monogamia. É um homem e uma mulher, apenas a sua mulher. Jacó foi colocado nesta confusão por uma cultura local. E a gente vai entender como é que a igreja lida com a cultura também. Não é porque todo mundo está fazendo que a igreja tem que fazer também. Não é porque todo mundo faz que a igreja deve abraçar essa prática.
Mas também nos lembra sobre a confiança na providência, porque a história ensina a confiar em Deus, que guia todas as coisas, mesmo quando os caminhos parecem difíceis. O verso 31 do capítulo 29 fala de famílias confusas. Como já lhes disse, a poligamia nunca foi aprovada por Deus. Trouxe consequências horríveis. Inclusive, na lei de Moisés é estabelecida a monogamia como padrão de Deus. Todos aqueles que praticaram a poligamia, tiveram mais de uma esposa, eram como fruto e consequência do pecado, da queda do homem. Mas nunca foi desejo de Deus, nunca foi plano original de Deus. Pelo contrário, é um casamento heterossexual, monogâmico e dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o padrão. Esse é aquilo que Deus estabeleceu. E outra prática cultural da época era mães substitutas. Veja só, quando Deus viu que Lia era desprezada, o que acontece? Ele fez ela fecunda e Raquel era estéril. Então Lia começou a ter filhos. Primeiro ela tem Rubens. O Senhor viu a minha aflição, né? O significado do nome. Ou seja, ela faz uma referência ao casamento. Ela diz, Deus viu a minha aflição. Viu como eu era desprezado. Embora eu fosse a primeira esposa, meu marido não me deseja. Mas ele me deu um filho. Então o Senhor me percebeu, viu a minha aflição. Mas ele continua, tem Simeão. O Senhor viu que eu era desprezada. E ela continua, tem Levi. Meu marido agora se unirá a mim. Imagine a luta dessa mulher. Imagine a angústia dela. Até que ela tem Judá. Louvarei ao Senhor. Veja que o tom mudou. Depois de 4 filhos, às vezes a coisa não aconteceu como ela gostaria. Mas no nome do seu filho, ela dá um significado. Diz, Senhor, vou te louvar. Talvez eu não tenha ainda o amor do meu esposo. As coisas não sejam como eu gostaria. Mas eu vou te louvar. Eu vou agradecer o teu nome. Inicialmente, Lia tentava ganhar Jacó através dos filhos, mas percebeu que a melhor coisa, irmãos, é confiar no Deus que você serve. A melhor coisa é ganhar o coração de Deus. Deus é quem cuida da família, Deus é interessado em prover, sustentar e guardar. Gênesis 31, nós temos o desafio de Raquel, porque também isso trazia inquietação ao coração de Raquel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, do contrário morrerei. Jacó fica bravo e disse, estou eu no lugar de Deus para te dar filho, mulher? Isso é da vontade de Deus, é Deus quem cuida. E aí, seguindo o costume da época, Raquel teve uma péssima ideia, né? Mas como eu disse, Deus trabalha por meios imperfeitos. Ele dá a sua serva, uma mãe substituta, e por meio dela, Bila, sua serva, tem agora, é tida como mulher para Jacó, e tem 2 filhos. Dan, Deus me fez justiça, e Naftali, com grandes lutas, tenho competido com minha irmã. Olha o nome das crianças, né? Então veja a confusão familiar, veja a luta familiar, né? Agora, Lia, que não era besta, disse assim, se ela pode fazer, eu também vou entregar. Então Jacó viu-se numa situação complicada. Mais uma esposa para ele, agora Zilpa, que ele tem também 2 filhos. Nasce Gade, afortunada, e nasce Azer, feliz. Então a competição de filhos dentro da família era um negócio terrível, né? E Jacó era tido ali naquele ambiente de disputa familiar. Mas algo interessante acontece, que Rubens, já crescendo, encontra uma fruta chamada mandágoras, era considerada afrodisíaca, ligada à fertilidade. Raquel, vendo aquilo, disse, olha, me dá essas frutas. Lia disse assim, me aluga teu marido. Então Jacó foi objeto, inclusive, de aluguel dentro desse relacionamento. E aí Deus se lembra dela, porque ela vai, alugou, e ele ainda tem 3 filhos com ele. Isacar, recompensa, Zebulon, presente, e uma filha chamada Diná. Mas finalmente Deus lembrou de Raquel, porque Deus lembra, irmão. Às vezes a gente está em aflição, em angústia, mas Deus lembra. A agenda de Deus não está tão ocupada que Ele não nos lembre. E Ele viu, percebeu aquela mulher, e ela deu à luz a José, que o Senhor me deu outro filho. Agora José também tem um significado extremamente importante, é o homem que foi porta de salvação para os filhos de Jacó, levando-os ao Egito, governando aquela terra. Então, por meio de pessoas imperfeitas, competidoras, brigando, gente tendo filho para agradar o marido, tentando chamar sua atenção, é neste ambiente de imperfeição, de lutas, que Deus, com sua providência, cuida de tudo e de todos. E lições que nós tiramos daqui? Fidelidade de graça de Deus. Deus cumpre as suas promessas de numerosa descendência para aquele homem. Soberania na providência dele. Deus age através de causas secundárias, de costumes culturais, às vezes, para cumprir os seus propósitos. Mas fica claro também, irmãos, os caminhos misteriosos de Deus. Deus escolhe Levi para sacerdote, né, para a família sacerdotal, Judá para aquele da qual viria o Messias, da mulher desprezada,
da mulher que ninguém desejava. Mas também esse texto nos ensina, irmãos, a confiar no amanhã. Como nós não sabemos o que o futuro nos reserva, você não sabe do seu futuro. Você tem planos, mas você não sabe. A única atitude correta, irmãos, é humildemente confiarmos no Deus que cuida de nós. Somos chamados também a ter um cuidado cultural. O cristão deve ser crítico da cultura, usando a Escritura como o critério verdadeiro. Ah, não é porque é comum mães de aluguel. Ah, não é porque é comum várias esposas. Nós olhamos para o crivo das Escrituras. Quem rege a nossa vida é a palavra de Deus. Quem rege a nossa vida não são os nossos sentimentos. Não é eu sinto que, é eu creio que. É o que a Bíblia diz que. É que rege a nossa vida, a nossa história e o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro aqui fazendo algumas aplicações. Deus trabalha enquanto você acha que sua vida está desmoronando. Jacó achava que estava fugindo. Estava fugindo do seu irmão, estava fugindo da sua família, mas na realidade ele estava entrando no plano de Deus. Deus nos encontra às vezes, irmão, fugindo. Fugindo de nós mesmos, fugindo da sua presença. Nem toda dificuldade, irmãos, é abandono de Deus. Às vezes é formação espiritual. Deus nos aperta para nos amadurecer. Deus nos aperta para sondar o nosso coração. Deus nos faz passar, às vezes, pelo fogo, para tirar de nós aquilo que é espúrio, aquilo que não agrada a Ele, e nos purificar na sua presença. Terceiro, não construa identidade em pessoas ou realizações. Lia só ficou em paz quando parou de buscar satisfazer Jacó e passou a louvar ao Senhor. É no quarto filho que ela disse: essa competição é tola, deixa eu louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao meu Deus, eu vou confiar no meu Deus, eu vou entregar a minha vida no meu Deus. Quarto, Deus usa as pessoas imperfeitas, irmãos. Isso é a esperança, inclusive para mim. Deus usa pessoas frágeis e imperfeitas na sua obra. Deus deseja usar você, não pelos seus méritos, não pelos seus dons, não pelos seus talentos, mas porque Ele é gracioso, por meio de pessoas frágeis, às vezes pecadoras, imperfeitas, Ele nos traz para a sua presença e nos aperfeiçoa nele. E toda a glória passa a ser dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, nós temos aqui diversas mulheres importantes, irmãos. Rebeca, como esta mulher estrategista, que muitas vezes usou até de estratagemas para que a vontade dela prevalecesse. Deus, de modo soberano, cuidou dela. A Bíblia não esconde a força dessas mulheres. Lia, que foi uma mulher que se posicionou ali e foi uma geradora de muitos filhos, uma mãe de uma nação inteira, inclusive de homens, de famílias inteiras, das quais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo descende, do quais a equipe de adoração do antigo Israel descende, e não só isso, de pessoas e figuras importantes. Raquel também, por mais desprezada, estéril em algum momento, Deus se lembrou dela como se lembra de você, como se lembra da tua casa. Talvez você esteja dizendo: pastor, você não entende, são anos de oração, são anos de dedicação, são anos servindo a tua obra. Muitas vezes, irmãos, não ouça a mensagem do diabo quando diz: vai viver a tua vida. Ouça o chamado de Deus dizendo assim: viva para mim. Porque não tem melhor vida para ser vivida do que uma vida vivida aos pés do Senhor. Muitas vezes em sacrifício, em dor, sim, mas sabendo para o que nós fomos chamados, irmãos. A nossa felicidade não é aqui, irmãos. O nosso destino final não é aqui. E onde é com o nosso Senhor? Naquele dia toda lágrima sairá dos nossos olhos, e por fim nós o conheceremos como Ele é. Então tudo fará sentido. Eu imagino Deus dizendo assim: e você entendendo: Senhor, então era por isso que eu passei tantas lutas, tantas dificuldades. Mas sabe o que é beleza, irmãos? É que nós, quem sabe, nem nos lembraremos deste tempo aqui, porque vai ser tão bom estar lá com o nosso Senhor, finalmente com Ele, finalmente na presença dEle. Queridos, Deus ama e valoriza homens e mulheres na mesma proporção, porque nós temos são papéis diferentes. Deus projetou a resiliência, o amor, esse afago fraternal, essa capacidade de liderar, dada a muitas mulheres. Eu refleti essa tarde, finalizando esse sermão, dando as últimas lidas, e pensando assim: meu Deus, como o teu reino precisa das mulheres.
Se você fizer uma checagem, você vai ver o quanto de mulheres liderando a casa de Deus, liderando departamentos, sendo impulsionadoras para que as coisas funcionem. E Deus tem percebido cada uma delas. Então, use os seus dons e talentos para a expansão do reino de Deus, para a edificação da sua casa, para o cuidado da sua família. Deus te vê, louvado seja o nome do Senhor. Ele te percebe, louvado seja o nome do nosso Deus. Trabalhe, viva para a glória do nome dEle. Porque às vezes os nossos anseios, as nossas angústias tentam roubar de nós a alegria de que o Senhor é o nosso Deus, então eu o louvarei, assim como Lia percebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo dizendo então que essa história não é a história de um grande homem, é uma história de um grande Deus. Essa história tem pouco a ver com Jacó, ela tem muito a ver com Deus. O protagonista não é Jacó, é Deus que escreve as entrelinhas da história, mostrando a sua fidelidade. No início Jacó estava sozinho numa pedra, no final era uma nação que estava sendo formada para Deus, para a glória do nome de Deus. Deus não depende da nossa perfeição, não depende do controle que muitas vezes nós temos na nossa própria vida. Depende dEle, da sua palavra e do que Ele prometeu para cada um de nós, da sua aliança firmada conosco. Ele transforma fuga em peregrinação, disciplina em formação, rivalidade em nações, uma família quebrada numa história de redenção. E aí, a nossa esperança, irmãos, não está na nossa capacidade de permanecermos fiéis a Deus, mas na fidelidade de Deus em permanecer conosco, porque no fundo, a escada de Betel apontava para Cristo, o Deus que desceu até nós quando ainda estávamos fugindo. Deus desceu até nós, irmãos, quando nós estávamos fugindo dele, da sua presença, do seu amor, vivendo, amando a nós mesmos. Mas nós somos convidados a repudiar um amor a si mesmo e amar esse Deus, porque quando nós amamos a Deus, aí é a ordem amores, né? Ele coloca em ordem os nossos amores. Quando nós o amamos, Ele nos ensina até mesmo a nos amar, a amar o nosso cônjuge, a amar os nossos filhos e a nossa família. Se nós invertermos o papel, nós perderemos tudo, porque os amores se invertem. Mas Deus nos ensina, nos amou quando nós estávamos fugindo da presença dEle, fugindo dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Me permita orar e fazer um convite. Quem sabe você está fugindo de Deus há muito tempo. Quem sabe você tem vivido uma vida distante de Deus.